Olá, a aula de hoje vai ser sobre coerência e coesão. Essa é a segunda matéria de português cobrada no edital de 2020 do EAN. A coerência e a coesão são elementos fundamentais para a construção do texto. Com eles, o texto transmite com clareza, harmonia e sentido lógico sua mensagem ao leitor. Além disso, é importante que você preste muita atenção nessa matéria para produzir bons textos, já que eles serão mais organizados e articulados. Então, a minha sugestão é que você leia diversos tipos de textos. Faça exercícios, inclusive os exercícios complementares que estarão disponíveis na legenda desse vídeo. Escreva e busque aperfeiçoar o seu texto. Para você entender um pouco mais, eu vou explicar melhor sobre a coerência e a coesão separadamente. A coerência é essencial para o entendimento do texto lido, porque permite uma leitura mais clara, objetiva e concisa. Então, para a construção de um texto coerente, você deve usar argumentos para defender logicamente seu ponto de vista, estabelecer uma linha de raciocínio, dar ênfase às partes mais relevantes do texto, selecionar a quantidade adequada de informações, expor com harmonia o cruzamento das ideias de seu texto e mostrar que tem domínio do assunto apresentado. Assim, é importante que você busque melhorar cada vez mais a coerência do seu texto, evitando usar elementos isolados, repetir palavras, frases muito longas, redundâncias, contradições e frases clichês. Agora, eu vou explicar melhor sobre a coesão. A coesão é a articulação dos elementos gramaticais, semânticos e discursivos do texto. Essa articulação é fundamental para tornar o seu texto mais harmônico. Assim, para tornar seu texto mais coeso, você precisa evitar repetir termos ao longo do texto, utilizar elementos que ligarão as ideias e darão continuidade ao texto, entre outros. Então, para isso, é recomendável o uso de pronomes, porque eles evitarão a repetição dos termos no texto, conectivos, que são muito importantes para a ligação e o encadeamento lógico do seu texto, os sinônimos, hiperônimos, elipses, que elas omitem os termos já mencionados no texto, preposições, entre outros. Então, para contextualizar essa aula, eu selecionei duas questões do Enem. Agora, dá um pause no vídeo e lê o texto. Assim que você terminar, eu vou ler a questão e explicar a resposta. Então, vamos lá. Questão 106. As ideias vinculadas no texto se organizam estabelecendo relações que atuam na construção do sentido. A esse respeito, identifica-se no fragmento que: alternativa A. A expressão, além disso, marca uma sequenciação de ideias. Essa alternativa está correta porque realmente dá uma sequenciação às ideias do texto com uma natureza de adição. Alternativa B. O conectivo mais também inicia a oração que exprime ideia de contraste. Essa está errada porque a expressão exprime uma adição e não um contraste. Alternativa C. O termo como em como morte súbita e derrame introduz uma generalização. Essa também está errada, porque o termo como não introduz uma generalização, mas sim uma exemplificação. Alternativa D. O termo também exprime uma justificativa. Está errada também, porque o termo exprime uma ideia de adição e não de justificação. Alternativa E. O termo fatores retoma coesivamente níveis de colesterol e de glicose no sangue. Está errada porque esse termo faz referência à diminuição do estresse e aumento da capacidade física, e não dos níveis de colesterol e de glicose no sangue. Agora, eu vou ler a questão 113 do Enem de 2010. Dá um pause no vídeo e lê o texto. Assim que você terminar, eu vou ler a questão e explicar a resposta. Então vamos lá, questão 113. A autora emprega por duas vezes o conectivo mais no fragmento apresentado.
Observando aspectos da organização, estruturação e funcionalidade dos elementos que articulam o texto, o conectivo mais. Alternativa A. Expressa o mesmo conteúdo nas duas situações em que aparece no texto? Não. Por quê? Porque o conectivo, ele expressa ideias diferentes nas duas situações. Alternativa B. Quebra a fluidez do texto e prejudica a compreensão se usado no início da frase. Tá errado, porque esse conectivo não quebra a fluidez, mas sim contribui para ela. Alternativa C. Ocupa posição fixa, sendo inalterado seu uso na abertura da frase. Também está errada, porque esse conectivo não tem posição fixa, pode ser utilizado também no início da frase. Alternativa D. Contém uma ideia de sequência temporal que direciona a conclusão do leitor. Essa também está errada, porque esse conectivo não direciona a conclusão do leitor. Alternativa E. Assume funções discursivas distintas nos dois contextos de uso. Essa está certa, porque no primeiro ele assume uma noção de contraste e no segundo de adição. Então foi isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.